Bom dia, bom dia a todos, de Luiz Eduardo Magalhães, de Salvador, de todas as cidades do Brasil, aos meus companheiros do Sinapro, Bahia, enfim, publicitários em geral. Nós vamos bater um papo hoje sobre os resultados de uma pesquisa que o Sinapro Bahia fez e que ainda não divulgou. Então, essa é a nossa primeira divulgação dessa pesquisa. Nós vamos ter o grande prazer de ter aqui conosco a Melissa, que é a nossa convidada de hoje, né? Eu vou pedir a Melissa para ela fazer uma saudação para o público que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui nessa live. Vamos lá, Melissa? Melissa ainda não entrou. Bom, Melissa parece que ainda não entrou. Eu queria pedir que vocês participassem, mandassem mensagem, que à medida do possível a gente vai trazendo os questionamentos para o debate, né? O objetivo do Sinapro com esse projeto é compartilhar conhecimento, informações sobre as atividades da nossa área de atuação, num momento tão importante para nós aprofundarmos essas questões que é essa pandemia que nos colocou home office e nos gerou tantas reflexões, certo? Queria saudar aqui a Diana Navarro, que já está nos acompanhando, o Rui Carvalho, nosso grande companheiro da região sul da RCM, acho, Comunicação, a Emília, Emília Medina, desculpe, porque eu não li direito seu sobrenome, enfim, e outros que estão entrando agora nesse momento. Nós estamos aguardando um pouquinho a entrada aí de Melissa, né? Que eu não quero apresentar antes dela aparecer, certo? Parece que temos a honra de ter Diego da Iuper nos acompanhando. E isso vai ser muito bacana, porque essa pesquisa vai falar do universo feminino nas agências de propaganda e Diego é um expert em pesquisas. É até perigoso falar de pesquisa na frente dele, viu? Não é não, Celi? É isso aí. Rui é um bravo companheiro que sempre lutou pela nossa categoria, muito antenado, com uma visão coletiva, muito preocupado com o conjunto. Ele sabe que a gente só pode ter uma atividade forte se a gente tiver agências de publicidade fortes, um Sinapro forte e uma federação, uma FENAPRO forte também. Essa pesquisa que nós realizamos, ela não tem a sofisticação das suas, viu, Diego? Ela foi uma pesquisa doméstica, feita pelo próprio sindicato, e nós temos cadastrados e assim, com formato de agência mesmo, 208 agências de propaganda na Bahia. Dessas 208, nós entrevistamos 53 agências. Representa 5% do universo que eu já gastei, né? 3 agências admitiram não ter. Chegou, apareceu a Maria, não é a Margarida, é a Maria, porque são as Marias. Oi, Vera. Não é isso, Melissa? Isso aí, bom dia. Prazer enorme estar com você aqui. Queria que você saudasse aí o nosso público, já temos várias pessoas que entraram. Melissa e Luiz Eduardo Magalhães, uma liderança importantíssima na região oeste e que vai se apresentar aqui um pouco para vocês. Vamos lá, saudar e apresentar. Oi, Vera. Então,
Sou Melissa Chaves, aqui no oeste da Bahia a gente atua com as Marias Propaganda e estou muito, muito, muito feliz por ter sido convidada justamente para esse tema, né, das mulheres na propaganda, porque é bem o nosso DNA. Então, assim, me sinto muito feliz, muito honrada por estar participando aqui, sobretudo para discutir esse aspecto, né, do mercado publicitário e da participação da mulher no nosso mercado. E nós estamos muito felizes de ter você aí da região oeste participando, porque uma das metas do Sinapro é a interiorização da propaganda, né? Regiões com excelentes agências, fazem um trabalho interessantíssimo e é muito pouco conhecido no estado da Bahia. E nossa missão é tornar isso mais justo. Melissa, eu fiz uma pequena introdução dizendo mais ou menos qual foi o universo que a gente pesquisou. Essa foi uma pesquisa doméstica realizada por nós mesmos dentro do Sinapro. E das 53 agências pesquisadas, apenas 3 admitiram não ter mulheres no quadro de funcionários. É incrível, né? Eu não sei como é que isso acontece, juro. Não sei como é que isso acontece. Pois é, complicado, né? Complicado. E 2 disseram que mulheres em funções iguais à dos homens não recebem a mesma remuneração. Duas de 53 agências, realmente é irrelevante. E 5 agências relataram casos de discriminação contra mulheres. Não quiseram dentro da própria citar estrutura? O episódio até para dentro da própria estrutura. É muito pouco, 5 em 53, 10%. Né? Mas o ideal é que a gente não tenha nenhum. Né? Eu queria começar esse esquente aqui, Melissa. Você que tem uma participação forte junto às mulheres, tem coletivos, participa de debates, incentiva debates. Eu queria saber como é que você enxerga a discriminação da mulher aí na região oeste. Então, nossa região aqui, nós estamos falando do interior do Nordeste do Brasil, né? Então, assim, obviamente ainda existe nos mercados, de uma maneira geral, algum sexismo, né? Alguma valorização mais aberta do homem dentro do mercado de trabalho ainda existe, mas isso, assim, Vera, tem diminuído muito, sabe? Quando a gente decide não mais aceitar o que as pessoas dizem, a gente começa a investir na nossa carreira, a gente começa a colecionar bons resultados, né? A gente começa a trazer bons resultados para os clientes. E aí, as pessoas são, mesmo ainda aqueles que ainda têm um comportamento machista, são obrigados a reconhecer que o nosso talento está absolutamente desligado de qualquer questão de gênero, né? Então, digamos assim... Isso também é fruto do trabalho que vocês fazem aí na região, né? Acredito que sim, acredito que sim. Quando a gente não foge dos debates, né? Quando a gente não se cala diante de qualquer tipo de declaração ou de tratamento preconceituoso ou discriminatório, a gente começa a eliminar esse tipo de coisa perto da gente. Isso é uma onda crescente, né? Quando você diz respeite, na semana passada... eu tive um pega para capar parecido, com mais ou menos desse jeito, com uma pessoa, um profissional de imprensa, que me disse que eu tinha falado algo que eu não tinha falado. E aí ele disse assim, então você já espalhou essa conversa pelos grupos? Eu disse, olha, primeiro de tudo, me respeite. Segundo, não me meça pela sua régua. Muito bom.
Entendeu? Então, assim, quando a gente Ótimo. começa a não se calar diante de determinadas coisas, eles são meio que obrigados, porque sabem que vão vir argumentos sólidos e fortes lá do outro lado, entendeu, Vera? Isso é muito importante, não só na questão da mulher, na questão de gênero, né, entre homem e mulher, mas em todas as questões identitárias, né, que a gente tem muito forte ainda no Brasil, o negro em relação ao branco, o homossexual em relação ao heterossexual, enfim, a pessoa que não tem defeito físico em relação às pessoas que têm alguma deficiência física, em todas essas discriminações absolutamente impensáveis no século XXI, né? Onde nós vivemos tanto progresso, temos tanta tecnologia, e ainda tem gente de cabeça tão pequena para pensar a humanidade como um todo, não é? Pois é. E assim, Nelly... a gente conversou um pouquinho antes, né? E é incrível quando a gente oferece a oportunidade das mulheres de mostrar sua atitude, seu trabalho, seu cuidado, porque existe uma diferença, sabe? Aí eu não queria trazer isso para o campo de discussão de gênero, não, porque eu acho que o talento, eu acho que a capacidade, ela independe de questões de gênero. Agora, como que acontece? Claro. O homem e a mulher, eles reagem, de fato, de forma diferente a crises, especialmente, Claro. né? Eu acho que a nossa habilidade maternal, ela nos dá essa dedicação com mais afinco, né? De não fugir a nenhuma luta. Ah, a situação está difícil. Poxa, a gente agora a gente tem, uma vez por mês, a gente tem o nosso break, né? A gente para olhar tudo que está acontecendo no mercado, no mundo todo, não apenas no Brasil. E é incrível como quando você diz assim, gente, olha, a gente precisa oferecer aos nossos clientes, nesse momento de pandemia, um tipo de comunicação diferente. A gente precisa pensar como é que a gente vai lidar com a imagem das empresas com as quais a gente trabalha dentro desse momento, porque não dá para todo mundo ter uma síndrome de vamos enfiar a cabeça na terra. E é incrível como as mulheres da equipe são as primeiras a se manifestar. Né? São as primeiras a dizer, realmente o momento não está legal, e a gente precisa pensar, e se a gente fizesse dessa forma, e se a gente fizesse dessa forma? Mas isso é o quê? Eu atribuo isso muito à questão do instinto materno da mulher mesmo, né? Do não desistir, do pensar em fazer diferente. Né? Então, essa é uma diferençazinha peculiar que as mulheres têm. E essas mulheres que agem assim, elas são muito representativas nas agências de Luiz Eduardo Magalhães, numericamente? Olha, eu não conheço nas agências de Luiz Eduardo Magalhães, Melissa, até porque assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, é o relacionamento entre nós, né? Entre agências. Né? Eu não conheço mulher que trabalha em outra agência em Luiz Eduardo Magalhães. Todas as que eu conheço estão nas Marias. Eu não conheço, não estou dizendo que não exista, tá? Não, mas eu entendo que você não conheça, porque nós, quando começamos essa pesquisa, a nossa sensação é de que as mulheres elas eram majoritárias nas agências. Quando nós fizemos a pesquisa, nós descobrimos que tem uma paridade, que é realmente meio, 50%, 50%. A grande novidade é que lá atrás, né, eu sou uma velha guarda, vamos chamar assim, da propaganda. Quando eu comecei, há mais de 30 anos atrás, não existia de jeito nenhum mulher nos quadros mais qualificados das agências que são as equipes de criação, né? E hoje nós não só temos mulheres nas equipes de criação, como nós temos
Existem até diretoras de criação. Eu mesmo já tive uma diretora de criação chamada Thaís Reis, que é um grande talento. A SLA, ela tem uma diretora de criação, esqueci o nome dela agora no momento, você lembra? Muito bacana também em outras agências. Então, isso foi um progresso, mas a gente só foi descobrir isso na pesquisa. Talvez, se a gente fizer uma pesquisa específica aí, a gente vá descobrindo aí. E na sua tem cargo de chefia, porque você é a diretora da agência, certo? A Joana, que está em Alagoas, né? As Marias tem Alagoas e tem Bahia, né? E que é diretora de criação, né? A Joana é diretora de criação. Muito bacana. Eu sou diretora de planejamento e atendimento. Aí há um tempo atrás, a gente implantou uma startup para trabalhar as questões de mídias sociais, de marketing digital, e para dar uma aprofundada nisso, né? E a Isa Chardong, que é quem é a chefe desse departamento nosso de mídias sociais, a Uliohana chefia o departamento de redação e de social media da agência também. Enfim, o nosso departamento financeiro também é tocado por uma outra mulher, que é a Patrícia Miranda. Rapaz, é o caso de eu te perguntar, e tem homem nessa agência? Tem. Os designers... Porque as Marias são fortes, hein? Normalmente, o meu marido, que também é nosso sócio, a pessoa que pensa aí no... Foi aí para representar, né, o outro gênero, né? E a gente tem três diretores de arte, homens também. Mas, assim, os cargos de chefia... Nós agora, por exemplo, estamos num brainstorming sobre um novo desafio aí que estamos fazendo e dividimos em 3 equipes e as 3 equipes são chefiadas por mulheres. Para cada uma vai coordenar uma equipe de criação com duplas de criação e com mais redação, estratégia e mídia, e todas as equipes são chefiadas por mulheres. Mas é uma coisa daquilo que eu te falei, não é uma coisa não é porque é mulher, não é isso, é porque são, de fato, as pessoas que acabam se apropriando do que precisa ser feito e elas próprias acabam assumindo as lideranças, entendeu? E são as que atendem telefone fora do horário, são as que conversam no final de semana se for preciso. Entendeu? Então, aí acaba sendo dessa forma. Estamos sempre mais disponíveis, né? Talvez o fato da gente ter crescido e vivido nas nossas vidas profissionais, fazendo essa dupla jornada de trabalho, né? Cuidando da família e cuidando ao mesmo tempo do trabalho, nos fez assim pessoas tão múltiplas. Eu tenho muita identificação com profissionais assim que têm uma opção sexual homossexual, porque eu acho que eles têm uma porção mulher mais desenvolvida e eles têm a cabeça mais aberta, eles são mais cultos em geral. Os heterossexuais que me perdoem, mas eu acho que eles têm uma visão que se assemelha a essa coisa, eles têm uma maneira de tratar com mais resiliência, né? Eu acho a mulher mais resiliente. Você concorda com isso? Concordo, eu acho que a mulher é sim mais resiliente, acho que é bem essa a palavra, né? E aí, com relação a essas questões de orientação sexual, eu acho que a partir do momento, né,
de identificação binária das pessoas, onde as caixinhas estão muito bem determinadas. Ou você é menininho ou você é menininha, ou você veste azul ou veste rosa, né? Então, quando as pessoas... Ave Maria. Quando as pessoas abrem as tampas dessas caixinhas e se identificam apenas como pessoas e se preocupam apenas em se tornar pessoas maiores, melhores e marcar a sua história no mundo, né? Ela já rompeu com tantos limites inimagináveis para nós heterossexuais, né? Que o limite da criatividade ele explode, né? Então, assim, e engraçado porque meu filho fala muito isso comigo. Eu tenho um filho homossexual e eu sempre digo assim: meu filho, essa roupa tá boa? Ele diz: mãe, eu sou viado, mas eu não sou maquiador, eu não sou cabeleireiro, eu não entendo dessas coisas. Porque a gente fica esperando, muito, né? bom, muito bom. Que sejam assim, pessoas de uma criatividade. Mas dentro da nossa equipe também a gente tem uma lésbica e uma bissexual. Dessas mulheres, a gente tem 2 pessoas fora da caixinha do padrão binário, né? Então, assim, o que é importante é que as pessoas sejam pessoas, né? Com todas as suas potencialidades, né? Integralmente e respeitadas em todas os seus desejos e suas opções. A legislação, né, em todas essas questões identitárias que o Brasil ainda luta muito, em relação à mulher, nos últimos 20 anos, ela teve a Lei 10.224 de 2001, que considerou o assédio sexual um crime, né? Depois a gente teve a Lei Maria da Penha, que foi em 2006, uma lei federal 11.340, que tipificou a violência doméstica como crime, porque aqui no Brasil é muito famosa aquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Senão o cara pode estar matando a esposa e ninguém vai lá socorrer, procurar amenizar aquele conflito, porque é briga de marido e mulher. Depois, o estupro também foi considerado crime hediondo pela Lei 12.015 de 2009. E, por último, o feminicídio, né? Que é o assassinato de mulheres unicamente pelo fato delas serem mulheres. É minha mulher, quis se separar, eu não quero, eu quero voltar. Aí o homem se sente no direito de ir lá tratar aquela mulher que foi dele, que não quer mais ser dele, como uma propriedade e matar. Então, eu queria lhe perguntar assim, e eu citei aqui algumas leis dos últimos 20 anos que, do ponto de vista jurídico, foram muito importantes para as mulheres. Mas será que essa legislação se refletiu no avanço real da liberdade da mulher em todos os campos? Olha, não resta dúvida, né, que todos os avanços, eles são extremamente importantes, eles não são suficientes, mas eles são extremamente importantes e abrem portas, né, para que outros paradigmas, né, sejam modificados também, né? A luz, por exemplo, quando a gente trata, e aí eu preciso falar do meu lugar de fala como mulher feminista, né? A gente teve alguns avanços, mas isso, obviamente, não exterminou, né? Porque a gente vem de uma sociedade milenar de patriarcado, né? Então, assim, não é em 1 século, 2 séculos que a gente vai transformar a realidade. Mas a gente vem fazendo isso paulatinamente, né? A Lei Maria da Penha talvez tenha sido a grande conquista desse século, né? E a gente continua aperfeiçoando. Quando a gente fala, por exemplo, da lei do estupro, quantos e quantos abusadores, pela forma jurídica, eram absolvidos em processos
porque o texto da lei dizia que estupro era caracterizado pela conjunção pênis-vagina, né? Então, durante muito tempo, a gente teve abusadores aí que simplesmente não podiam ser condenados porque não tinha concretizado o ato pênis-vagina. Então, assim, para se entender como que é importante a mulher ter sua representatividade, inclusive nas casas legislativas, né? Porque é preciso que a mulher tenha, do seu lugar de fala, condições de interferir na formatação dessas leis para evitar que equívocos como esse aconteçam, né? A gente vem avançando, e Melissa, uma sensação que a gente tem é que uma coisa é a legislação, que já é, sem dúvida, um grande avanço, são conquistas, mas existe a questão cultural, que é como as pessoas foram educadas, o que o patriarcado introjetaram dessa sociedade. Como você disse, a menina tem que vestir rosa, a menina tem que vestir azul, a menina tem que brincar de boneco, o menino tem que brincar de futebol. Enfim, essas coisas bem caricatas de uma sociedade patriarcal. Então, que a gente tem que educar, mudar a educação dos nossos filhos, para que a gente não permita que essa cultura patriarcal, né, se perpetue, né, continue aí, né? A gente sabe que o estupro é um crime hediondo, mas muitas vezes, nos lugares onde não tem delegacia da mulher, a mulher vai dar queixa e o policial que está lá não leva em consideração, ele não acha. Uma vez eu tenho uma amiga que foi levar uma moça que trabalhava com ela para denunciar um estupro e o policial que foi fazer o registro disse: minha filha, vai para casa. E sair lá, botar novo. Essa foi a reação que ele teve, a imensa violência que ela tinha sofrido na alma dela, né? Porque eu nem digo que é no corpo, é na alma. Agora, e ela já foi mais forte do que muitas mulheres, Vera, que justamente por temer esse tipo de reação, né, não procuram ajuda das autoridades, né? Ela já foi muito mais forte. Então, assim, a questão... Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem o programa Borboleta. Eu digo que esse é um município abençoado. A gente que viaja muito, que trabalha muito por todos os lugares, né? E a gente vai com aquele olhinho procurando as referências. A gente sabe que não é em todo lugar que a administração municipal tem um programa voltado para atendimento especificamente de mulheres em situação de violência, né? Onde ela vai encontrar psicóloga, assistente social, onde vão com ela à delegacia, ela não vai sozinha, né? Onde se encaminha para medidas protetivas, né? Então, o ideal seria que isso se multiplicasse nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, né? Porque a mulher, ela, em situação de violência, ela lida com a violência sofrida pelo companheiro, se é que pode-se usar essa palavra nessa situação, né? Pelo julgamento da família, porque normalmente são famílias que também vêm, né, que tem o patriarcado ali, o sistema patriarcal na cabeça, então acham que a mulher precisa se sujeitar a isso, a qualquer tipo de coisa. Não, isso é normal, né? Você não poder usar uma roupa é normal, porque é o seu marido que manda. Você não poder ter um dia com as suas amigas é normal, porque é seu marido que manda. Você tem N restrições, né? Ser chamada de incompetente, por exemplo. Aqui dentro da nossa agência já passaram situações parecidas, né? Por exemplo, um marido de uma menina que trabalhou aqui, a gente começou a treiná-la e aí colocamos pedimos que ela utilizasse o uniforme, né, o fardamento para vir trabalhar, e aí a gente pediu que ela
fizesse o que eu não fiz hoje para essa live, passasse um batonzinho, arrumasse o cabelo para ficar bonitinha e tal, para mexer um pouquinho com a vaidade dela. E o marido começou a se sentir enciumado. E em um determinado momento ele disse para ela, ou o seu emprego ou o nosso casamento. Se você não sair daquele trabalho, você aqui em casa não entra mais. E ela veio contar pra gente, né? E eu perguntei para ela, o que você quer fazer? Eu quero saber o que você quer fazer. Porque isso não vai mudar ele. Isso pode mudar você. Mas se você quiser sair, não tem nenhum problema. Você vai ter todos os seus direitos resguardados. Mas se você quiser ficar, aí você vai ter vários aliados nessa empreitada. E, por fim, ela optou pelo trabalho e o casamento foi embora. Muito bom. Aí certamente ela vai procurar um casamento melhor, mais afinado. Ou não, ou ficar sozinha. Agora, voltando a nós. Vou ficar sozinha? Claro, porque não, né? O resumo dos nossos dados, eles nos deram um cenário do mercado publicitário para as mulheres mais animador do que tudo isso que a gente está falando que a mulher passa na sociedade. Não quer dizer que não exista, né? A maioria das agências com mulheres, mulheres em cargo de chefia, mulheres na criação, mulheres criando campanhas diferenciadas, ganhando prêmios, né? Então, isso mostra que o mercado publicitário cresceu do ponto de vista do papel da mulher e recebeu essas mulheres com abertura. Isso talvez fale bem dos nossos companheiros homens, né, dentro das agências. 50% de colaboradores mulheres e que alguns que responderam foram homens, outros que foram mulheres, mas a nossa categoria não tem uma posição preconceituosa, pelo menos do ponto de vista dessa primeira pesquisa que nós fizemos. Mas a gente precisa, você não acha, levar muito também essa visão para o produto que a gente coloca na rua. Lembra do tempo que, quando a gente fazia propaganda de cerveja, o objeto era a mulher e da maneira mais objetificada que a gente pode imaginar. O corpo, né? Seminu, de preferência com aquele patrimônio que os homens brasileiros mais admiram nas mulheres, né? Que é o traseiro. Enfim, e hoje a gente vê uma mudança da propaganda de cerveja, bebidas em geral. Outra também que era muito forte, essa visão objetificada de mulheres, eram as propagandas dos setores automotivos, né? Muito forte. Então, você aí, Luiz Eduardo, chega a ter embates na discussão na hora de criar campanha, por aí nós estamos fortalecendo esse estereótipo, não pode ser por aí. Assim como a gente diz, a gente não pode fazer uma comunicação só com brancos, onde a gente vive num país onde a população é absolutamente miscigenada. No caso de Salvador, capital, predominância negra. Aí, Luiz Eduardo Magalhães, eu soube que não é isso? Não. Eu digo que Luiz Eduardo Magalhães é um pedacinho da Rio Grande do Sul que foi deslocado por acidente para a Bahia, né? Porque aqui, primeiro que a gente está muito longe, né, de Salvador, então a gente está muito longe do mar, né? A gente está a 900 quilômetros de Salvador, né? Então, assim, e os costumes são muito sulistas, porque essa é uma região que foi habitada por muitos sulistas, né? Então, assim, até o sotaque é diferente, a acarajé você não vê em todo lugar, as pessoas comem menos pimenta, nada de mariscos, né? Mas, enfim, a gente, Vera, com relação a essas posturas, eu venho de um lugar
de uma descoberta interior. Eu tenho 46 anos, eu tenho 30 anos de profissão. E a gente chega... 30 anos de profissão? Então você começou garotinha, né? Comecei junto com a minha barriga. Quando eu engravidei, eu falei, bom, agora não vai ter jeito. Então, aos 16 anos, eu fui. Minha mãe já tinha uma revista, né? E eu já saí para vender publicidade na revista com ela, aos 16 anos. Então, a partir dali, eu fui me apropriando disso. E só pude, para você ver como é que as coisas são, eu só pude me formar, me graduar dentro da minha profissão. Eu já tinha mais de 15 anos de profissão, foi quando surgiu a formação em publicidade e propaganda, né? Então, assim, a gente aprendeu tudo de forma muito empírica no início da profissão. E a gente chega num lugar, né? A gente aprendeu, por exemplo, na minha época de publicidade, se fazia publicidade de cigarro. E se associava o cigarro a uma vida super saudável, né? Saudável! Tinha médicos que eram modelos na propaganda de cigarro, né? As mulheres eram completamente objetificadas nas propagandas de qualquer coisa, né? Os negros eram colocados em situações vexatórias, né? Para vender qualquer produto, né? Então, assim, a gente passa por tudo aquilo aprendendo o porquê não. Porque não basta, Vera, e eu digo muito isso a todos os meninos, eu mantenho sempre dentro do quadro da agência 1 ou 2 ou 3 estagiários. Então, são aqueles meninos menores aprendizes que a gente pega e vê que tem uma pegada, uma levada de igual, vem para cá, vamos aprender. Porque aqui não tem faculdade de publicidade e propaganda e não tem mais nem de jornalismo, que ainda tinha, que era uma área meio afim, né? Mas aí a gente traz para dentro para tentar dar uma orientação nesse sentido. Então, a gente pega sempre esses meninos, nesses nossos dias de break, eu trago sempre coisas da memória da propaganda, né? Onde a gente mostra, olha, era assim, não é assim mais. Mas por que que não era assim? Por que que não pode mais ser assim? Porque as pessoas precisam compreender o porquê. Porque simplesmente não fazer porque é proibido não ensina ninguém a nada, né? E aí, assim, eu cheguei num lugar na minha carreira onde eu escolho muito com quem eu trabalho, né? E isso não é nenhuma empáfia, isso não é porque eu tenho dinheiro, isso não é nada disso, é uma questão de realização profissional. Eu estou há 30 anos trabalhando numa coisa que gosto muito. E eu, nesse momento, eu não quero mais fazer nada que me fira de alguma forma. Então, o cliente que trabalha com as Marias, ele já sabe que não vai ter mulher objetificada nas peças, ele já sabe que vai ter sempre, em todas as campanhas, muita diversidade, né? Ele já sabe que a gente vai tratar com muita naturalidade todas as cores, todas as crenças, todas. Então, assim, às vezes, o cliente já não se encaixa no nosso perfil. E aí eu digo, olha, eu até te indico, tem muita gente bem legal, mas aqui a gente não faz isso. Entendeu? Então, a gente chegou num lugar aqui que a gente já determina. E explicando sempre para os meninos por que não isso. Entendeu? Eu acho que se a gente chega, né, num determinado período da vida e não conseguiu muitos planos que a gente tinha, pelo menos esse plano de trabalhar por felicidade, com orgulho daquilo que a gente produz, fruto do nosso trabalho, isso é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Você deixou muito claro aí que vocês têm um propósito, vocês são contra qualquer tipo de discriminação e levam isso com coerência na atividade de vocês. Isso é muito bacana, porque
a agência ela tem que ter o seu propósito, assim como os nossos clientes, as marcas têm os seus propósitos. E vamos estender um pouco esse debate para a mulher também cliente, né? Hoje nós temos nos departamentos de marketing, dos anunciantes, muitas mulheres, e essas mulheres jogam um papel muito importante na aprovação das campanhas que as agências criam, né? Então, esse debate é extensivo a elas também, porque elas precisam ter essa visão aberta de mundo. A gente está lá dentro da agência, elas estão lá nos departamentos de marketing. Então, a gente tem que mostrar a nossa visão de mundo, o que é que mudou nesse mundo mais moderno. Não podemos falar só de tecnologia, temos que falar de ideias, né? De conceitos. Eu queria te pedir autorização um minutinho só para saudar as pessoas que estão nos acompanhando, o nosso delegado da região do Extremo Sul, Emerson, obrigada pela presença, Joaquim Ferreira, a Amanda Garcia, aí de Luiz Eduardo Magalhães, o Jairo de Souza, Matheus Maia, Manufatura de Imagens, Franklin Camargo, olha a nossa audiência como está boa. Tá bem Mirela legal. Cubilhas, minha cliente do coração, que eu tenho certeza comunga com essas ideias que a gente está discutindo aqui. É uma cliente antenada, muito avançada. Alana Figueiredo, Norma Maria, Base Engenharia, Renan Pinheiro, que é jornalista da TV Bahia. Bem-vindo, companheiro. Sou jornalista de formação também. Tainá Palma, Andréia Silva, Danilo Bisque, Rafael Pereira, Patrícia de BH, Daniel Villanova, Bia Sunshine, Joana Caldas Lins, Vitor Mansur, José Neto, Jorgito Guimarães. Estamos, assim, com uma belíssima audiência, viu? Que bom, então, né? Nosso tema aí deve estar agradando. Eu queria te perguntar, Melissa, se tu tem, assim, na tua lembrança, alguma campanha que você fez, assim, para algum cliente seu e que foi mais disruptiva, que quebrou um pouco esses paradigmas e que, sei lá, quebrou paradigmas mesmo, ou que causou um bom resultado por mandar uma mensagem diferente. Sua, Ó, o Rui está ali falando. Olha eu aqui. Oi, Rui. Ou até nacional. Hã? O Rui ali. Olha eu aqui. Eu digo, oi, Rui. Opa. Então, Vera... O Rui é um querido. É, isso mesmo. Nós tivemos muita felicidade em muito tempo, né, da prática profissional. As contas públicas, elas nos dão, elas nos oportunizam, né, fazer peças de maior reflexão, né, do que as de iniciativa privada. Muito embora muitas vezes a gente tenha feito isso. A gente fez uma campanha para o governo de Alagoas na criação da Secretaria Estadual das Minorias. E a gente teve a oportunidade de trazer uma peça que até hoje me emociona muito. E engraçado, porque em termos de produção, a peça não teve nada. Ela foi pura sensibilidade e pura empatia, eu acho. Nós usamos fotos buscadas da internet, né? Nós fizemos uma construção para trazer as pessoas sobre o que eram as minorias, né? E aí nós trouxemos o Holocausto na questão dos judeus, nós trouxemos a morte do índio Galdino, nós trouxemos a discriminação racial, e tudo isso trazendo só com fotos de material disponibilizado pela imprensa na internet, né? E aí fizemos um recorte de fatos históricos muito tristes que nós passamos na história, no mundo e no Brasil. E no final nós dissemos, enquanto a história conta fatos tristes, nós lutamos para extingui-los.
E aí a criação da Lindo! secretaria. Então, assim, foi uma peça Muito premiada. bonito. E, sabe, sem nenhuma... O que é mais legal nisso é que ela vem ratificar uma coisa que a gente sempre acredita, que as melhores coisas saem de dentro de nós, sem nenhuma grande pretensão. Quando a gente deixa falar aquilo que nós, enquanto pessoas, queremos ou esperamos, né? Sem muitas expectativas, essas peças sempre acabam trazendo efeitos de identificação com muita gente, né? Então, essa foi uma peça que eu gostei muito de ter feito. Gravamos, assim, eu lembro que na parte do Quilombo, quando a gente não tinha... Essa peça foi há um tempo atrás e não tinha grandes efeitos, a gente precisava... Sabe quando dá aquela coisa criativa que disse, não, a gente tem que fazer isso agora. E aí nós viramos a noite fazendo... dentro da agência, da sala de criação. Daí a gente fechou uma sala e batíamos os pés e pegamos uma folha de papel laminado para imitar uma tempestade e tal, e gravamos nós mesmos gritando e tal. E a peça ficou linda. Então, assim, sem nenhuma pretensão de nada, não foi um pedido do cliente. Quando a gente viu que ia ser criada, a gente fez a peça por conta própria nessa noite, levamos, o cliente aprovou, foi para o ar e foi premiada. Muito bom, muito bom. E a agência, normalmente, aí, Luiz Eduardo Magalhães, as mulheres que vão para a sua agência, elas vêm de que formação? Já que não tem mais, não tem aí escola de propaganda, elas vêm, e nem curso de jornalismo. Olha, como o pessoal de Maceió tem uma formação na área, né? Eu tenho graduação em marketing, minha sócia em publicidade, minha sócia tem graduação em jornalismo, mas a gente tem pessoas aqui que acabam exercendo cargos de chefia, mas por identificação mesmo, né? Uma linha, a gente vai construindo um trabalho. Eu tenho uma que é bacharel em Direito, tem uma aqui que é formada em Contabilidade, tem outra que está se especializando agora em mídias sociais, mas a primeira formação dela eu não me lembro o que é. Mas, assim, ninguém graduado na área. Aqui, Luiz Eduardo, ninguém graduado na área. A gente acaba fazendo isso do nosso jeitinho mesmo, né? Eu tenho especialização em docência do ensino superior, então eu tenho mania de ficar ensinando o povo. Ensinando assim, construindo conhecimento junto com as pessoas. E aí a gente acaba trazendo para o DNA da agência mesmo, né? Muito bacana isso. Eu queria falar para todos os que estão acompanhando essa live que é muito gratificante para o Sinapro perceber que em Luiz Eduardo Magalhães a gente tem esse nível de engajamento com a publicidade, com a visão muito moderna, para usar um chavão que a gente fala muito, fora da caixa, que trabalha procurando ser disruptivo, acompanhar a evolução da sociedade que a gente vive, porque a publicidade ela é um reflexo da sociedade, mas ela é disruptiva quando ela se antecipa, quando ela assume as boas bandeiras, né? Hoje a gente discute muito o propósito das marcas, o propósito das empresas, que você tem que ter, não para botar na propaganda, para ficar bonitinho, para dizer que você faz, e você não faz, e você pensa que o consumidor está acreditando, não está acreditando coisíssima nenhuma, né? Então, o consumidor, inclusive, o comportamento do consumidor mudou demais, né? A gente vem ou se acorda, né, para as alterações de mercado e que refletem no consumidor, porque é uma coisa indissociada da outra, né? O mercado muda, o consumidor muda, né? E os desejos de consumo também.
e os tipos de análise também, né? Você também é meio contemporânea minha, né, Vera? Então a gente mudou a forma de como vender as coisas e para quem vender as coisas. Né? A gente trabalhou aí, a gente viu a mudança no jornal impresso, a gente viu a mudança na TV aberta, a gente viu a mudança e a remudança do rádio, a gente viu a internet e as redes sociais nascerem como novos veículos, e a gente viu como que as pessoas estão reagindo de forma diferente a todas as peças publicitárias. Não é mais aquele velho chavão que vai ter o mesmo impacto, que vai gerar necessidade de compra. Não é mais isso, não, né? Tem todo um histórico, um relacionamento que precisa ser construído com cada consumidor de cada produto. Porque se não for com este relacionamento bem solidificado, peças publicitárias não fazem milagre mais, não. Olha, Melissa, eu estou encantada com as coisas que você revelou para nós aqui na sua fala, do seu trabalho, da sua agência, daí da região. Não conheço o Luiz Eduardo Magalhães, estou louca para ir aí, para lhe ver em loco. Venha, amiga. E agradecer imensamente você ter aceito ter vindo falar conosco aqui. Nós queremos que o interior fale, conte para todo o estado as suas experiências. A sua é fantástica, realmente fiquei encantada. Eu quero agradecer pela audiência, interação, as pessoas que entraram e acompanharam esse nosso debate. Nós vamos ter uma próxima edição nesse mesmo dia, na terça-feira, às 10 horas, no dia 7, a gente está com uma indefinição ainda de convidado, mas brevemente nós avisaremos a vocês, né? Estaremos juntos de novo. A gente tem um tempo determinado aqui de 60 minutos, então eu estou sendo avisada aqui que estamos chegando ao final, embora o papo esteja sendo fantástico, viu? E eu ainda tenho gente para cumprimentar, não, agradecer a vocês que nos acompanharam e pedir aí a Melissa, olha aí as suas palavras finais, o que ela achou desse debate, o que ela achou da pesquisa, enfim, o que ela quiser dizer. Vera, eu agradeço demais pelo convite. Eu acho que a gente precisa, sim, estar sempre interligado. A troca de experiências é uma coisa impagável, sabe? O meu mundo é diferente do seu mundo, é diferente do mundo da outra. E a gente, quando se mistura, isso nos dá uma visão muito ampliada, né? Abre os nossos horizontes. É muito interessante. Eu queria dizer também que fiquei muitíssimo feliz com o resultado da pesquisa. Eu sei que foi um cuidado do Sinapro em fazer uma pesquisa diferente, né? Sem tanta testosterona. Essa pesquisa foi feita para descobrir exatamente o papel da mulher, não apenas quantitativamente. Exatamente. Então, assim, nos deu uma visão... a mim, particularmente, disse assim, poxa, Melissa, você não é uma doida como você pensava, você está, de fato, no caminho certo, entendeu? Então, assim, eu quero mais uma vez dizer que a mulher ela pode estar em todos os espaços que ela quiser, né? Nós somos moldadas neste barro, que uns acham que foi a costela de Adão, outros que não, mas o importante é que o nosso barro é muito sólido, muito resistente, e a gente pode se aprimorar todos os dias, né? A propaganda tem tomado destinos muito diferentes, e se não fosse a sensibilidade da mulher, a capacidade de adaptação dela, o olhar carinhoso, atencioso a todas as nuances que o mercado oferece, talvez
nós já tivéssemos entrado no momento de derrocada, como aconteceu em outros países do mundo, que têm culturas mais machistas do que o nosso país. Então, assim, as mulheres que são parte do time As Marias, meu muito obrigada por todos os momentos de delícias e loucuras que nós passamos juntos, juntas e juntos. Então, que nós continuemos capazes e altivas diante de todos os desafios que nós ainda temos para enfrentar por aí. Muita saudade de abraçar